Oi, alunos, tudo bom? Aqui é a professora Shirley para mais uma aula de biologia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças na saúde ao longo da história. Então, convido vocês a ler esse primeiro trecho que está no livro Viver e Aprender, na página 387. Como eram os hospitais quando você era criança? A saúde era um direito de todos ou de poucos? O que será que mudou no Brasil nessa área nos últimos 100 anos? Não foi apenas a concepção do que é saúde que mudou. O avanço da ciência no entendimento e na cura de doenças, a melhoria das condições de saneamento e o acesso à alimentação são algumas dessas mudanças. Então, para a gente falar um pouquinho sobre as mudanças na saúde, vamos conceituar saúde. Então, eu coloquei ali para vocês: saúde é igual ausência de doença? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde, né, o entendimento da saúde, ele é mais amplo. Ele não é só a ausência de doença, mas sim um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Então, eu preciso ter ausência de doença, né, estar fisicamente bem, mas eu também tenho que estar mentalmente bem e ter condições sociais para que eu tenha saúde física e mental. Então, eu tenho que ter uma renda que possibilite que eu tenha acesso a serviços médicos, a uma alimentação, a um lazer, para me propiciar tudo isso, a uma moradia, ok? E o foco da saúde, ela tem mudado ao longo do tempo. Então, no passado, nós tínhamos uma medicina, uma saúde com foco na medicina curativa. O que isso significa? Que o foco da saúde era curar doenças. Hoje, a gente tem uma saúde mais focada na prevenção de doenças. A gente tem o que é chamado de medicina preventiva. Então, enquanto na medicina curativa, médicos, cientistas e os profissionais relacionados com isso que estavam responsáveis pela saúde, hoje nós temos toda a sociedade envolvida nesse processo. Então, nós temos a gestão, que tem que oferecer serviços de saúde, e as questões sociais que levam ao bem-estar físico e mental. Eu tenho a população fazendo bom uso das informações e dos recursos que ela tem. Nós temos médicos e outros profissionais da área de saúde. Então, a gente tem toda a sociedade envolvida nessa medicina preventiva. E, por falar em medicina preventiva, né, nada trouxe mais avanços na prevenção de doenças nos últimos tempos do que a vacinação, tá? Então, esse texto, esse esquema, está na página 389 do livro. Então, o que é uma vacina? Uma vacina é uma substância que tem dentro dela ali um vírus, uma bactéria, um agente causador da doença morto. Ele está inativado. Ou tem só partes deles ali. E esse vírus, essa bactéria morta, inativada, ela vai fazer com que o nosso sistema de defesa perceba que está sendo invadido, crie uma defesa, mas principalmente crie uma memória. E aí, quando a gente entrar em contato novamente com esse agente causador de doença, e aí sim, para valer, né, no dia a dia, numa quantidade muitas vezes maior, o nosso corpo já conhece, reconhece e se defende muito rapidamente. Tão rápido que geralmente a gente não vai ter sintomas e não vai dar tempo desse agente causador de doença se multiplicar a ponto de nós transmitirmos. Então, assim, a vacina, ela foi um ganho muito grande para a população. Essa imagem que eu trouxe aí, ó, tá no livro, na página 390. Ela é bem interessante. Ela é uma pintura sobre óleo. Ela traz tá representando, né, a cena da primeira imunização. Então, como que surgiu a ideia da vacina? Então, outros povos já sabiam, já tinham percebido que quando a gente entrava em contato com um patógeno, né, com um antígeno, com um causador de doença, num segundo contato, o nosso corpo reagia melhor.
mas foi somente em meados de 1700, para falar a verdade, mais pro finalzinho de 1700, deixa eu ser mais específica aqui, 1798, que o médico Edward Jenner, ele publicou um trabalho falando sobre vacinação. Como que ele percebeu isso? Nessa época, a varíola era uma doença que matava muitas pessoas. A varíola é uma doença viral, ela causa muita febre, muita dor no corpo, umas feridas, umas pústulas, e pessoas morriam. E ela era muito contagiosa. Sabe? Se você chegar perto ali, estar perto do doente, você podia se contaminar. E ele percebeu que algumas mulheres, algumas enfermeiras ali que tratavam dos pacientes, elas não tinham medo e não pegavam a doença. E ele indagou essas mulheres: poxa, vocês não têm medo de se contaminar? E uma delas disse: não tenho medo, porque eu sou do campo e lá ninguém pega. E ele começou a investigar isso, ele ficou curioso, começou a investigar, e ele, um dia andando lá pela zona rural, ele viu que algumas vacas tinham lá nos seus úberes, nas suas tetas, feridas iguais aos dos doentes de varíola. E aí ele pensou o seguinte, e ele perguntou sobre essas manchas da vaquinha, essas doenças, né, essas feridas que estavam lá. E o pessoal da região rural falou: não, isso aí é uma doença que as vacas têm, às vezes a gente pega, tem só uma febrinha, mas não acontece nada. O que ele percebeu com isso? Que a doença que dava nas vacas era semelhante à que dava nos humanos, só que mais fraca. Então, aqueles humanos que tinham contato com a varíola da vaca não desenvolviam uma forma grave. Eles tinham uma febre, um mal-estar, se recuperavam, e quando entravam em contato com a forma grave, que é a que atingia os humanos, eles já estavam protegidos. Daí surgiu a ideia de expor a pessoa a um antígeno, né, um causador da doença mais fraco, para que ela consiga reagir, criar defesas e memória para poder se defender melhor, numa forma mais agressiva ou numa quantidade maior de agente causador da doença. O que ele fez? Ele pegou e foi testar isso. Ele pegou uma criança, raspou a pele dela, passou a secreção da tetinha da vaca. E essa criança teve uma febrinha, um mal-estar, ficou doentinha uns dias. Ele esperou um tempo até a criança se recuperar e raspou a pele dela e passou secreção, só que dessa vez de um doente da varíola humana. E essa criança não desenvolveu a varíola. Ficou, acho que, indisposta, mas não desenvolveu a doença. Com isso, ele conseguiu demonstrar o quê? Que quando a gente se expõe a um agente causador de doença enfraquecido, numa quantidade muito pequena, é suficiente para o nosso sistema de defesa reconhecer, criar uma defesa e criar memória, para que numa próxima vez a gente consiga se defender rapidamente. Daí surgem as vacinas. E de lá para cá, várias doenças começaram a ser prevenidas através da vacinação. Peraí. Eu separei algumas aqui para vocês, ó. As formas graves da tuberculose, hepatite B, difteria, tétano, coqueluche, a meningite, a poliomielite, que é a paralisia infantil, a diarreia por rotavírus, que atinge principalmente as crianças, é mais grave, mais preocupante para as crianças, porque elas desidratam muito. As infecções pneumocócicas são aquelas que vão causar pneumonia, a febre amarela, o sarampo, cachumba, rubéola, a varicela zoster, né, a catapora, hepatite A, influenza, que é a gripe, e o HPV, que pode causar câncer de garganta, de colo de útero. Enfim, a gente tem uma série de doenças que podem ser prevenidas com a imunização. E aí eu separei 2 gráficos para vocês analisarem. Esse primeiro é do sarampo. Então, a gente tem, de um lado, o coeficiente de incidência na vertical. E na horizontal, os anos, diferentes anos. Em vermelho, as colunas, justamente esse coeficiente de incidência. E essa linha azul é a cobertura vacinal. Vocês conseguem perceber que em 1978, 1979, quando não tinha cobertura vacinal,
o coeficiente de incidência na população era muito alto. Então tá ali, ó, entre 40 a 55, quase 60 a cada 100 mil habitantes. A partir da década de 80, quando essa vacina começou a ter uma cobertura maior na população, começa a cair. Olha lá, em 2011, 2012, 2013, você quase não tem uma incidência na população. Por quê? Porque a cobertura vacinal é bem alta. O mesmo para poliomielite. Então, a gente tem aqui, ó, dos anos, né, 1968 até 1980, uma incidência alta. De 81 até 89 já começa a baixar, porque se você olhar lá em cima, você já começa a ter as campanhas de vacinação. A primeira em verde e a segunda em azul. Então, conforme eu tenho uma população vacinada, eu diminuo a incidência da doença na população. E eu tenho aqui alguns mitos e verdades sobre a vacinação. Então, pessoas alérgicas ao ovo, eles não podem tomar vacina? É um mito, eles podem, né? Se a pessoa for muito alérgica, tiver uma alergia muito importante, é interessante que ela faça isso com um acompanhamento médico, né? Num ambiente hospitalar, onde ela pode ser observada, né? Nas 24 horas seguintes, como que ela vai reagir à vacina. Mas se for uma alergia leve, né? Ela pode tomar sim. Não tem problema tomar a mesma vacina mais de uma vez. Não, não tem problema. Simplesmente não é indicado. Então, se há indicação, né, dos serviços médicos que tome uma dose, é uma dose. Se a indicação for 2 doses, então toma a cada 10 anos. O tétano, por exemplo, ele é indicado que seja tomado com uma certa periodicidade, a cada 10 anos. Por quê? Porque eu faço um reforço dessa vacina. Eu mostro de novo o meu sistema imunológico. Ó, lembra aqui do tétano como que ele é? Então, eu reforço essa memória imunológica do meu sistema de defesa. Vacinas podem causar algum tipo de reação. É verdade, as vacinas podem causar algum tipo de reação. Eu tomei a vacina contra o Covid há alguns dias e eu me senti mal, me senti com o corpo cansado, aquela indisposição, um pouquinho de dor de cabeça, mas nada grave, nada debilitante, né, que leve a pessoa a ser hospitalizada. A gente tem que lembrar que uma vacina é um agente causador de doença morto, né, ou parte deles. Isso vai fazer com que o nosso corpo reaja. Então, o nosso corpo não sabe. Para o nosso organismo, a gente está sendo invadido. A gente reage como se estivesse sendo invadido por um antígeno vivo, superativo. Então, é lógico que a gente algumas pessoas, não são todas, podem ter algum tipo de reação. Uma dor no corpo, uma febre muito, muito baixa, mas é só isso. O mercúrio contido nas vacinas é perigoso à saúde. Isso é um mito, a quantidade de mercúrio é baixíssima, né? Em algumas vacinas, não causa nenhum tipo de doença ou de algum tipo de consequência. Há uma relação da vacina com os casos de autismo? Mito, 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 não tem relação alguma. Vacinação pode estar ligada à microcefalia em fetos? Não, não pode estar ligada à microcefalia em feto. Isso é mito, assim como tantos outros. A gente tem que entender que a vacinação é tão somente um agente causador de doença enfraquecido, ou parte deles, que vai gerar uma reação de defesa e memória no nosso corpo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês contribuam. Lembra que eu falei lá no começo? Que hoje a saúde preventiva, ela conta com a ação de todos na sociedade, inclusive da gente. Como que a gente pode participar nisso aí ativamente? Vacinando os nossos filhos, nós próprios tomando as vacinas que são indicadas para a nossa faixa etária, as campanhas que tem. Tudo bem? Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado da aula. Até o nosso próximo encontro.